Então, pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como a gente pode estar criando um metaverso, né, uma aplicação no metaverso. Meu nome é Davi, eu sou desenvolvedor de software na Snapify e entusiasta da Unity, né? Sempre aí nos meus tempos livres gosto de estar brincando um pouquinho. Então, primeiro vamos ver qual a definição de metaverso, né? O metaverso, ele tenta reproduzir o mundo real, mas criando um ambiente virtual de bastante imersão. Um bom exemplo, por exemplo, de ambientes de bastante imersão é o famoso Tibia, né? Tem mais imersão que isso? Esse ano, por exemplo, ele ganhou suporte a som, né? Dado a evolução tecnológica toda que estamos tendo. E, quer não, pelo fato de quem está jogando ter uma imersão no jogo, poder fazer situações, poder fazer coisas que simulam a vida real, então podemos sim chamar de que isso é uma experiência de metaverso. Porém, mais recentemente, nós estamos tendo acesso a hardwares, né, óculos especializados em realidade virtual. Nesses óculos, nós ficamos totalmente imersos no mundo virtual, uma vez que toda a nossa visão ela só vê o que está no virtual, e também nós podemos mover nossa cabeça vendo, né, diferentes partes do mundo virtual, e também podemos interagir usando os controles ou as mãos. Toda essa interação a mais, ela traz bastante mais imersão para as aplicações. E é nessa abordagem que a gente vai seguir hoje. Mas para a gente fazer a nossa aplicação, né, tem várias tecnologias hoje. Por exemplo, tem tecnologias web, tem engines de games tradicionais como Unity, Unreal. Temos várias tecnologias, né, e nesse emaranhado de tecnologias a gente vai definir uma que hoje para estar desenvolvendo, né, e com base em todos os critérios possíveis, a escolhida foi a Unity porque eu uso ela. Então, esse é o motivo. A gente vai ver como fazer o metaverso usando a Unity. E abrindo a Unity, essa é a cena que a gente tem dela, né? Nós temos aqui em cima, nós podemos adicionar janelas, tirar, mudar o layout da forma que a gente quiser, como como um bloco de Lego. Mas aqui em cima nós temos uma visão da cena, que é onde a gente vai colocar as coisas, os elementos, né, para a gente estar criando o nosso ambiente. E aqui embaixo é a visão que a gente tem do mundo. Aqui tem uma câmera e ela está tendo essa visão. E do lado a gente tem os elementos que estão na cena, que no caso só tem uma câmera de elemento. E aí a gente vai deletar essa câmera. E aí fica só uma luz. Então, o que tinha a gente tirou, agora não tem mais nada. A gente tirou essa câmera porque essa câmera que vem por padrão é uma câmera que ela vem posicionada, a gente pode mover ela, mas a gente quer mover de uma forma muito dinâmica, né? A gente vai querer mover ela, que ela acompanhe a nossa cabeça através do traqueamento do óculos VR. Mas beleza, então vamos começar. Vou adicionar essa câmera depois, essa nova. Primeiro vamos começar a criar o nosso cenário. A gente precisa de um ambiente como o chão, a gente precisa de uma casinha para estar andando nela, fazendo as coisas e tudo mais. E vamos pegar uma pegada futurista. A gente está falando de metaverso, vamos procurar algo estilo CFI. Então vamos construir esse ambiente, né? Quem é programador vai concordar comigo. Eu sou programador. Como que a gente resolve os problemas do dia a dia? Então é isso aí. Pesquisou no Google, primeiro link, entra nele que é sucesso, né? Só pegar, clicou, coloca Add to My Assets, né? Já de graça, e você já tem um cenário prontinho, né? Já igual com programação, gente. Quer aprender a fazer as coisas, né? Quer resolver algum problema no trabalho, joga no Google, é sucesso. Então, eu tenho aqui o cenário já todo montado, todo pronto, só que eu não tenho a câmera ainda, não consigo ver nada nela, na cena. E aí, para usar a câmera, para usar todo o Ring VR, eu vou instalar alguns plugins na Unity, que é o XR Plugin Manager e XR Interaction Toolkit. O XR Plugin Manager ele abstrai várias tecnologias que envolvem realidade estendida, seja AR, VR, por exemplo, nós temos vários fabricantes de hardware diferentes, então ele abstrai tudo isso e só numa interface fácil de usar. Interaction Toolkit para você interagir com o ambiente. Eu vou explicar um pouco melhor mais à frente. Mas olha só, a gente já vai baixar os Start Assets, isso é importante para economizar um tempo depois. Beleza.
Agora a gente vai adicionar a nossa câmera. Uma vez que a gente instalou um plugin, a gente tem que pegar um carinho, um componente, chamado XR Origin, e a gente vai jogar lá. Esse XR Origin, ele tem a câmera e ele tem os controles direito e esquerdo. Ou seja, já tem todo o nosso setup de VR. Uma vez que a gente pegou e jogou isso, agora a gente só tem que configurar os controles, né? E a configuração, quando você pensa em configurações dos controles, ela acaba sendo bastante complexa, porque você tem vários botões, tem traqueamento de movimento, você passar isso tudo para os seus objetos, né? Por exemplo, o seu personagem a reagir a isso é complexo. Então, por isso a gente pode o Start Assets, é só colocar ele ali e está pronto também. Então, a gente vai fazer o mesmo para colocar um elemento visual. Eu vou só colocar umas luvinhas mesmo. Então, mesmo esquema de antes, abre a Unity Asset Store, baixa assets para a luva e adiciona ali no espaço de luva esquerda, a mão esquerda, espaço de luva direita, a mão direita. E agora a gente chegou à parte do código. Né? Até agora foi sem código, assim, não é muito, mas é trabalho honesto. Que a gente precisa desse código para fazer a animação da mão, ela fazer o gesto de pinça, o gesto de abrir e fechar. Até dava para fazer sem código, mas, né, vamos colocar pelo menos um pouquinho aqui, para não falar que a gente não fez nada. Que no final das contas eu estou pegando as animações de pinça, né, e de segurar, objeto animator, né? E assim, toda vez eu leio um valor float, onde 0 é que o usuário não está apertando o botão, por exemplo, para agarrar, ele não está apertando o botão, e 1 ele está totalmente apertado. Eu só passo para a animação, que já veio pronta já lá no asset, e tá pronto. Tem um videozinho, dá um play no vídeo, por favor. Olha, metade do que a gente vai fazer já está pronto. Acho que a gente pode até fazer uma pausa para o lanche, hein? Então, o XR Origin, os plugins, né, ele adiciona, por exemplo, você pode ver, eu ainda não mexo, eu ainda não consigo andar, mas eu consigo mexer minha mão, eu consigo virar a cabeça para cima, para baixo. Tudo isso já está pronto. Eu tenho essas barrinhas vermelhas, essas barrinhas, elas, quando a gente vai interagir com o ambiente, a gente pode interagir com a nossa própria mão, ou pode, por exemplo, você está numa UI, você quer interagir com um raio, ela veio por padrão, a gente vai remover elas, que a gente vai usar a mão. Beleza. Agora falta a gente andar, a gente poder andar. Para a gente andar, daqueles carinhas, daqueles plugins que a gente baixou, é só a gente pegar e adicionar esses componentes. A gente não precisa criar nenhum deles. Nós adicionamos um Input Action Manager para pegar as ações de input do usuário. Um Locomotion System, que ele vai gerenciar toda essa questão de locomoção. E a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem um movimento que você consegue andar se teletransportando ou contínuo. Nesse exemplo, a gente vai usar o contínuo, que se você estiver parado e quiser andar no ambiente, você pode, pelo controle, ir andando de forma contínua. E adicionar um Character Controller, um Character Controller Driver, e aí a gente está andando. Agora que eu estou vendo, nesse nosso status que a gente pegou, tem até neve caindo, hein? Explorando um pouquinho o ambiente. Só que tem uma porta, não passa. A luva passou, mas o meu corpo não passa. Eu não consigo abrir também. Tem alguns jogos que eles são para você tentar escapar da sala. Esse vai ser para a gente conseguir entrar. Não consigo pegar ainda. Mas vou conseguir. Vamos agora, então,
entrar nessa sala. Primeiro, a gente precisa conseguir abrir a porta, né? Então, a gente tem que manipular o ambiente com os nossos gestos, a gente tem que conseguir pegar, tem que conseguir interagir com ele. Então, primeiro, vamos entender um pouco a questão dos gestos. Para nós usarmos gestos, a gente tem um carinha que ele é o interactor, e tem um que é o que vai interagir, e tem um que é o interagível. Então, é basicamente isso. Na nossa luva, a gente vai adicionar, em todos a gente precisa adicionar um collider, né, para identificar que é um colisor. Só uma caixinha, identificar que aquilo lá vai detectar colisão entre um e o outro. E nas minhas luvas eu vou colocar um interactor, ou seja, na minha luva eu vou conseguir interagir. E aí nos objetos eu vou colocar um outro componente, esses componentes já vêm todos prontos, um outro componente que eu falo que ele vai ser interagível. Ao fazer isso, eu consigo pegar, agarrar e mexer neles. No que é interagível, também eu vou colocar um rigid body, um corpo rígido. Mas beleza. Agora eu preciso de alguns elementos, né, para eu conseguir pegar, né, lá, já que minha cena não tem nada. Então vamos voltar para a Asset Store e vamos criar umas bolinhas vermelhas, né? Ele cria um material para a gente colocar umas bolinhas e vamos na Asset Store pegar uma mesinha de ping-pong, né? Até porque faz todo sentido ping-pong num cenário CFI, né? Pelo menos quando é os aços que a gente encontra free na loja. Então, beleza. Ficou totalmente incorporado ao cenário. Vamos ver agora o resultado. Então, todos aqueles objetos da mesa, eu só adicionei um componente falando, olha, vocês são interagíveis. Na minha luva, adicionei um falando, ó, esse cara vai interagir. Então, se com a minha luva eu chego e pego na bolinha, funciona sozinho, não passe de mágica. Por causa do corpo rígido, neles, dos colisores, eles também têm física entre eles. Eu não sou muito bom de pegar. Será que vai dar certo fazer um ping-pong aqui? Então é isso. É importante, a partir desse conceito de a gente interage e a gente tem os objetos interagíveis, a gente vai começar a manipular um pouco mais o ambiente. E agora a gente vai para o nosso primeiro desafio de abrir a primeira porta. A gente já viu como interage com os objetos, né? Então, o que eu vou precisar fazer é, uma vez que minha luva ela já é interagível, ela já é um objeto que interage, eu vou colocar um objeto para a porta ser interagível. Só que eu também vou colocar, além do rigid body e o collider, eu vou colocar um cara chamado ring joint. É porque eu não quero puxar a porta igual puxaria, pegaria uma bolinha. Eu quero fazer que ela se abre. Esse ring joint é como se fosse uma junta. Ali naquele quadradinho vermelho destacado ali na porta, tem um meio círculo, né? Ali está falando, eu falei, olha, ele só vai se mover nesse sentido. Ou seja, quando eu puxar a porta, ela não vai sair da minha mão, ela vai se mover naquele sentido que o ring joint foi declarado. E aí eu adiciono, né, o grab interactable para falar que ela é interagível, só que eu falo que só a parte, eu adiciono um cubinho ali na maçaneta para ser maçaneta, eu falo que só aquela parte ali vai ser considerada, para a pessoa não poder pegar no meio da porta, puxar e a porta vir, né, para ficar mais realista, imersivo no nosso metaverso. Vamos ver agora se eu passo a primeira porta?
Ó, deu certo. Ela fecha. Agora fica abrindo e fechando ela o dia todo. Enfim. Agora, para a segunda porta não vai ser tão fácil. A segunda porta, ela precisa de energia. Precisar até que não precisa, mas eu estou fazendo precisar. Ah, então a gente vai baixar, mesmo esquema da Asset Store, né? Alguns modelos para bateria, e agora tem um modelo CFI para integrar mais no ambiente. A ideia vai ser a gente colocar um suporte para bateria ali, aí já coloca uma bateria nela, ela tem espaço para duas, a gente coloca uma bateria num pedacinho, e a outra a gente vai deixar jogada no cenário, porque a gente vai ter que procurar ir atrás para poder achar ela e energizar a porta para abrir. Como que a gente vai fazer para colocar esse item, essa bateria naquele lugar, né? Encaixar certinho. Tem um outro carinha, a gente já viu sobre o Interactable, que ele pode ser interagível. Mas tem um outro carinha chamado Socket Interactable, ou seja, eu posso definir um local e quando eu colocar um objeto nesse local, ele vai ficar lá, ele vai ficar preso nele. Ele vai ficar como se fosse um socket, né? Então, por exemplo, poderia ter um cabide, colocar uma roupa, a roupa ficaria presa no cabide. Então, eu vou adicionar um socket interactable nesse carinha e eu vou definir vou criar um objeto vazio. Vocês podem ver que só tem as barrinhas azul e verde saindo ali, que é a posição onde ele vai ficar fixo. Ou seja, quando eu colocar a bateria lá, ele vai ficar parado nessa posição que está definida. E aí eu vou precisar de código de novo, né? Para abrir a porta. Mas é pouquinha coisa, só para dar um start na animação da porta, que a gente já viu como faz para abrir a porta 90 graus, né? E aí, só que a gente vai fazer isso sozinho, sem a gente precisar empurrar. Então, vamos ver como é que ela se abre agora. Tá aí, cadê a bateria? Onde a bateria tá? Bateria. Ali ela. Percebe que quando eu aproximar a bateria dela, vai ficar até marcado a posição que ela vai se encaixar. Isso porque a gente definiu qual posição seria, né? E aí ele identifica, se eu soltar, pronto, já fica naquele cantinho e a porta abriu, energizando. Essas formas, né, essas classes Interactable, Socket Interactable, elas são para a gente poder, né, criar experiências mais imersivas com os nossos gestos, né, manipulando o ambiente, literalmente. E vamos partir para uma experiência mais imersiva ainda. Vamos subir, vamos escalar, vamos fazer uma escada. Só que dessa vez, em vez de eu ir lá na Asset Store, vamos fazer ela nós mesmos, para falar que a gente fez alguma coisa no cenário. A gente vai clicar no botão auxiliar, vamos criar um novo objeto 3D e selecionar um cilindro. A gente só vai estender a escala dele para ele ficar grandão, né? Igual está lá em cima. Esse da foto esquerda. E a gente vai replicar para a direita e criar outros vários cilindrozinhos pequenos para montar a escada. E aí a gente vai ter que adicionar alguns componentes que já estão prontos, já vêm prontos nos nossos elementos para a gente poder escalar essa escada. Na escada, ela vai ter que ter um interactable, e só que ela vai ter que ter um rigid body também. E esse rigid body tem que estar marcado como kinematic, porque a gente não quer que ela mexa. E a gente tem também o nosso Climb Provider e o Character Control Gravity. Essas implementações são customizadas, podem ser feitas de outra forma. A ideia é que, porque na escada eu não vou mexer o objeto, sou eu que vou me mexer.
E a gente também tem um no controle, que é o Clima Interactable. Esses três são customizados, é código customizado, mas porque a ideia é que quando você comece a subir a escada, você não pode se mexer para os lados, você está numa subida. Então tem que desabilitar o movimento, e a gente tem que recuperar a velocidade do dispositivo, do controle, para aplicar ele na nossa subida. Se a gente puxa com uma velocidade, essa velocidade tem que vir. Esse código ficou um pouco extenso, mas está disponível no GitHub. Eu vou deixar o link depois, para quem quiser ver ele. Mas bora ver o resultado final, então. No final das contas, ela é um interactable, só que tem uns códigos para não deixar o objeto vir, mas para a gente se mexer ao interagir com ele. Então aqui a ideia é fazer o sentido inverso na interação com os elementos da cena. Olha, se eu agarro, eu puxo, sou eu que me movo. Tá ficando alto isso aí, hein? Eu acho que olhar para baixo quando está escalando esse cara não é uma boa ideia, mas agora já foi. Aí, tem uma menção ali ao TDC no finalzinho. Beleza. Agora a gente vai passar pela última porta. E aí a gente tem um cenário que a gente tem computadores, então vamos criar um teclado. A ideia aqui vai ser detectar a colisão com as teclas, e aí qual tecla tiver colidido, a gente identifica qual letra é, para tipo, digitar uma senha, a ideia é digitar uma senha, né? E aí com essa senha abrir a porta. Todas as teclas ele tem o número 1, porque a gente vai pegar o valor delas pelo nome, então para não precisar ter muito trabalho na hora de criação delas. Então é só jogar um monte de tecla ali, as teclas são cubos, então joga um cubo com um colisorzinho, e aí só que ele tem um script para identificar isso. E aí a gente nomeia aqui as nossas teclas, qualquer qual. Tem mais um código para fazer isso funcionar, detectar colisão e tudo mais, mas para a gente poder ver essa parte funcionando, toda vez que a gente detectar uma colisão, vai chamar essa função insertChar na tecla que foi colidida, e se tiver mais que 5 letras, vai abrir a porta. E aí, vamos abrir. A porta fechada. Esse teclado está aqui, aí todas as letras certinho na posição delas, né? Não está mais os números 1. Deu uma travadinha ali, mas já foi. Aê, abriu a senha digitada. E conseguimos entrar na sala. Pena que não tem nada nela. Mas, enfim, a ideia foi mostrar um pouco como a gente consegue desenvolver experiências, né, que você interage com elas, né? Porque quando a gente fala de metaverso, é um ambiente imersivo, então você está imerso nele e está manipulando objetos. Tem várias soluções, a solução, por exemplo, aqui na Unity, mas outras também oferecem da mesma forma similar. Você tem isso tudo muito pronto, né? Você, por exemplo, você se define como objeto interagível, você que vai interagir, define um objeto que ele vai ser interagível, e nisso toda essa interação ela já está pronta para facilitar o desenvolvimento. É isso, pessoal.